Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à Escola Estadual José Alzamora, principalmente aos professores Juliano e Mário, pelo convite para estar aqui hoje falando desse tema tão relevante em nossos dias atuais, né? Que são as mudanças climáticas. Eu vou falar também um pouquinho sobre a sustentabilidade do nosso planeta Terra. Então vamos lá, eu vou começar a nossa conversa fazendo algumas definições, né? O que é desenvolvimento sustentável? Segundo uma visão biológica, né, que vem lá da área da ecologia, seria a capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas face a agressões antrópicas, que são agressões provocadas pelo ser humano, como o uso abusivo de recursos naturais, desmatamento, queimadas, etc. E também devido a agressões naturais, como terremotos, tsunami, incêndios naturais, né? Segundo uma visão econômica, o desenvolvimento sustentável ele foi definido lá pelo relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, que define como sendo o desenvolvimento que garante o atendimento das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas necessidades. Ou seja, nós não podemos hoje exaurir recursos do planeta, colocando as próximas gerações em dificuldade, em falta desses recursos. Isso é possível, né? Esse mesmo relator ele aponta a possibilidade de realizarmos desenvolvimento sustentável, mas também aponta que é necessário um esforço global e intenso, né? Além de persistente, para que isso aconteça. As reuniões de Estocolmo em 72, como também a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, em 92, né? Trouxe uma dimensão social para essa definição, né? Nessas reuniões, eles disseram que a pobreza é provocadora de agressões ambientais e, por isso, a sustentabilidade deve contemplar a equidade social e a qualidade de vida, né? Ou seja, a boa distribuição de renda na sociedade ela é fundamental para a gente alcançar o desenvolvimento sustentável, né? A solidariedade com as próximas gerações introduz, então, de forma transversal a dimensão ética, né? A nossa conversa hoje, nós vamos falar também um pouquinho sobre essa dimensão ética. A palavra desenvolvimento, ela tem uma origem lá no capitalismo, né? Que define desenvolvimento como a exploração sistemática e ilimitada de todos os recursos da Terra para atingir três objetivos fundamentais do capitalismo, que é aumentar a produção, aumentar o consumo e produzir riqueza, né? O capitalismo hoje ele se rege por competição e concorrência, né? E o capitalista ele acredita em dois infinitos, né? Como se a Terra possuísse recursos naturais infinitos e limitados e que o crescimento pode ser infinito e sempre, né? Ano após ano pode apresentar índices positivos. É o que nós percebemos quando nós assistimos o noticiário, né? Quando existe uma projeção de crescimento econômico zero ou muito pequeno de um país, como está acontecendo atualmente com o Brasil, né? Parece que é uma catástrofe na economia. Isso gera desemprego, gera inflação, piora o poder de consumo e renda da população, né? Mas será que o planeta suporta um crescimento econômico positivo sempre, né? Até quando? A palavra sustentabilidade ela tem uma origem lá na biologia, né? Na área de ecologia. Segundo a Convenção sobre Biodiversidade de 93, sustentabilidade é a utilização dos componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não leve no longo prazo à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações de gerações presentes e futuras, né? Ou seja, tem a ver com a diversidade biológica, né? Com a diversidade de espécies em nosso planeta. Já houve algumas vezes na história onde foi
tentado, né, de forma bem intensa esse desenvolvimento sustentável. Uma dessas vezes foi na Amazônia, na época de 80, quando um líder seringueiro, que é o Chico Mendes, né, ele lutava naquela época pelo desenvolvimento sustentável da floresta amazônica. Eles defendiam que nós não deveríamos destruir a floresta, que era possível gerar renda extraindo seringa da mata sem derrubar nada, em convivência com a natureza, né? E Chico Mendes ele foi assassinado em 1988, né? Um crime até hoje sem ninguém punido, né? E a irmã Dorothy, que é uma freira norte-americana naturalizada brasileira, ela também fez um intenso trabalho nos anos 90, nos anos 2000, principalmente em assentamentos de pequenos produtores rurais, familiares, né, de agricultura familiar, que usavam técnicas de agroecologia e de agricultura sustentável, né? Eles produziam, né, eles plantavam, colhiam, também em harmonia com a natureza, sem ter que derrubar a floresta, né? A irmã Dorothy também foi assassinada em 2005, né? Então nós temos aí dois exemplos, né, de iniciativas que promoviam a geração de emprego e renda, aliada à preservação do capital natural, né, ao uso racional de recursos, né, e mantendo a capacidade de regeneração de todo o ecossistema. Mas, no entanto, o que nós percebemos globalmente é um paradigma utilitarista, devastador e consumista, né, que produz uma desigualdade social e ecológica insuportável pela Terra, né? A desigualdade social e ecológica são duas coisas que andam juntas. A gente não consegue fazer desenvolvimento sustentável sem igualdade social, né? Bem, e será que existe um conflito entre desenvolvimento e sustentabilidade? Será que a gente consegue mesmo desenvolver de forma sustentável? Para isso, nós antes vamos olhar, né, qual que é a situação econômica, social, ecológica do nosso planeta, né? Vamos começar aí pelo retrato econômico-financeiro da Terra, né? E no nosso planeta atualmente são circulados, né, mais ou menos 60 trilhões de dólares em processos produtivos, enquanto 10 vezes isso, né, 600 trilhões de dólares, circulam em processo de especulação, né, como investimento em bolsa de valores, criptomoedas, ou seja, operações financeiras que, para que uma pessoa tenha lucro, outras tenham que ter prejuízo. Ou seja, isso reduz a distribuição de renda. As 20 pessoas mais ricas do planeta consomem mais de 82% dos recursos da Terra, enquanto os 20% das pessoas mais pobres do planeta, né, 20% da população mais pobre, né, consomem apenas 1,6% dos recursos. As 3 pessoas mais ricas no mundo possuem mais riqueza do que os 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. E as 257 pessoas mais ricas, né, do planeta acumulam mais riqueza do que as 2,8 bilhões de pessoas mais pobres, que equivalem a 42% da população mundial, né? E atualmente nos Estados Unidos, 1% da população ganha 99% da renda de toda a população norte-americana. Então, o que nós percebemos é a riqueza da humanidade, a riqueza do planeta concentrada na mão de poucos. Ainda com o retrato econômico-financeiro, esse gráfico ele foi publicado em 2018 pela WWF, né? Ele, apesar de a gente estar falando aqui, a WWF ela é uma ONG que visa preservar a natureza,
mas a cada 2 anos ela emite um relatório que se chama Relatório Planeta Vivo. Sugiro que todos leiam esse relatório. Esse relatório ele é baseado em pesquisas científicas, né? O que a WWF faz é fazer um levantamento de todas as pesquisas científicas sobre o tema que aconteceram em cada 2 anos. Eles citam quase 1.000 artigos científicos, né? E apenas transcrevem as informações de forma que se torne fácil para qualquer pessoa entender, né? Então, eu vou mostrar daqui para frente várias informações da WWF, mas são fatos, né? São fatos levantados pela comunidade científica, tá? E esse gráfico aqui, essa linha pontilhada verde, mostra o limite de recursos que o planeta consegue nos oferecer. E esses gráficos com diversas cores mostram o tipo de demanda que a humanidade está extraindo da Terra. Então esse gráfico ele mostra que lá já na década de 70, a humanidade já está usando tanto pastagens quanto recursos florestais numa quantidade superior ao que a Terra consegue nos fornecer, né? Ao que a Terra consegue regenerar, né? De forma sustentável para poder manter a saúde do planeta, né? A partir da década de 80, a humanidade já começou a utilizar mais recursos pesqueiros do que os nossos oceanos e rios e lagos conseguem nos oferecer de forma sustentável. Na década de 90, a humanidade já começou a utilizar mais terras para agricultura, terra para infraestrutura, né, para construção de casas, indústrias, do que o planeta consegue nos oferecer. A emissão de carbono, ela ultrapassou a capacidade global já no final dos anos 2000, ou seja, a partir do final da década de 2000, nós já estamos emitindo mais dióxido de carbono na atmosfera, que é um gás do efeito estufa, em quantidade maior do que a Terra consegue processar, consegue lidar, né? Com relação ao uso de solo, nutrientes, água, florestas, mar, né, plâncton, pesca, energia, lá em 1961, a humanidade utilizava 63% do que o planeta conseguia nos oferecer. Já na década de 1990, a humanidade já usava 100% do que o planeta consegue oferecer para a humanidade, né? Em 2011 já usávamos 170%, né? E a projeção é que até 2030 a humanidade esteja utilizando 300% do que o planeta consegue nos oferecer. Isso quer dizer o seguinte: em 2030, para a humanidade existir de forma sustentável, dando condição do planeta regenerar, né, sem perda de recursos naturais, sem comprometimento no abastecimento de gerações futuras, nós precisaríamos de 3 planetas Terras, né? E atualmente, se o mundo inteiro tivesse o nível de consumo como acontece no Japão ou Estados Unidos, nós precisaríamos de 5 planetas Terra para poder abastecer a humanidade. Com relação ao retrato social, o que nós percebemos no mundo é mais de 1 bilhão de pessoas passando fome, né? Basicamente 1 a cada 8 pessoas no mundo está passando fome. Nós percebemos desumanidade, falta de solidariedade, né? Distribuição desigual de renda, empregos precários e trabalho escravo. Essas fotos que estão aqui são fotos recentes, tá? Mostra aqui um menino carvoeiro, um menino colhendo cacau lá no sul da Bahia, em regime de trabalho escravos, né? E essas fotos têm 3 anos. Ainda existe trabalho escravo no Brasil e no mundo inteiro, né? Nós percebemos ainda falta de condições sanitárias, de saneamento básico e pobreza convivendo com riqueza, né, em várias partes do país. Apenas no Brasil, a extrema pobreza significa uma renda
por pessoa menor que R$ 145. O que a gente faz com R$ 145, né? Mas ela atinge 13,5 milhões de pessoas no Brasil, né? Isso é 6,5% da população brasileira. Isso aí são dados do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 2019, tá? Nós temos no Brasil 52 milhões de pessoas, que equivale a 1/4 da população, vivendo com menos de R$ 420 por mês, né? E 73% das pessoas pobres são pretas ou pardas. E entre as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, mais de 56% não têm acesso a esgoto sanitário, mais de 25%, né, 1/4 delas, não tem abastecimento de água, 21% não tem coleta de lixo. O ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, que é um indiano, né, ele também foi presidente do Banco Central da Índia, ele foi a pessoa que ficou muito famosa mundialmente por prever a crise de 2018, né, a crise econômica mundial, né, que iniciou lá pelo estouro daquela bolha econômica no mercado imobiliário nos Estados Unidos, né? Então ele é um economista muito respeitado mundialmente e recentemente ele disse que o capitalismo está sob grave ameaça porque não conseguiu atender a necessidade de muitos, né? E quando isso acontece, há muitas revoltas contra o capitalismo. Ou seja, o problema da má distribuição de renda coloca em risco o nosso modelo econômico atual, né? A gente precisa, na verdade, repensar nosso modelo econômico atual. E com relação ao retrato ambiental do nosso planeta, como ele está? Olha, aqui está o mapa do mundo. Essas áreas em vermelho mostram as regiões que estão sofrendo intensamente com desmatamento no mundo inteiro, né? E as pesquisas científicas apontam que a degradação do solo impacta seriamente 75% dos ecossistemas terrestres, né? Isso aí impacta a vida de mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase metade da população, com um custo econômico muito grande, né? 95% de todo o território mundial já sofreu influência humana. E aqui no Brasil, né, esse aqui é um gráfico recente, né, ele foi extraído lá do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o nosso INPE, né, e esse gráfico, ele mostra em amarelo as regiões do Brasil que foram desmatadas até os anos 2000, né, e em vermelho, desmatamento mais recente que isso. E em verde, as áreas do país que ainda não foram desmatadas, né? Nós percebemos aqui que a Mata Atlântica, né, esse bioma aqui mais costeiro, assim como a Caatinga, né, já sofreu com muito desmatamento antes dos anos 2000, enquanto o Cerrado foi quase totalmente também desmatado após o ano 2000, e a região amazônica tem tanto desmatamento mais antigo, antes de 2000, quanto um desmatamento recente. A questão é que mais de 90% dos pampas do Pantanal, do bioma Mata Atlântica já estão desmatados, né? Uma boa parte aqui do Cerrado, mais ou menos 20% da região amazônica, né, que é a região que hoje mais sofre com desmatamento, né? No geral, nós temos mais de 50% de todo o território brasileiro desmatado, tá? E em 2020 foi registrado um recorde no desmatamento aqui da região amazônica. Esse gráfico também é um gráfico de 2019 da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, mostra que a partir da década de 50 houve um grande aumento populacional na humanidade. Hoje nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E a projeção, né, essa parte em verde aqui é uma projeção,
é que em torno de 2050 existam mais de 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E até o final do século essa população chegue em torno de 11, 12 bilhões de pessoas, né? Então é importante aqui a gente perceber que o grande aumento da população ocorreu a partir da década de 1950, né? E também, a partir de 1950, junto com o crescimento populacional da humanidade, também houve um grande aumento na construção de grandes barragens, aumentou também a produção de veículos automotores. Hoje nós temos mais ou menos um carro no mundo para cada 4 pessoas. Então, hoje nós conseguimos pegar toda a humanidade e colocar dentro de veículos automotores, né? Também a partir de 1950 aumentou muito o uso de energia primária, consumo de água, aumentou rapidamente a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que gera efeito estufa, como também de metano, que é mais eficiente para efeito estufa do que o CO2, né? Houve também um aumento muito acentuado na temperatura média global, né? E a partir de 1950 também houve a perda de ozônio estratosférico, aquele que nos protege dos raios ultravioletas, né? Mas a partir lá do final da década de 90, a perda de ozônio começou a estabilizar e até a cair, né? Já que a gente parou de usar as CFCs. A captura de peixes marinhos também aumentou muito a partir da década de 50 e também se estabilizou a partir do final dos anos 90, né? E, infelizmente, essa estabilização na captura de peixes marinhos é devido à falta de peixe, né? Os estoques dos oceanos estão acabando, nós não temos mais peixe para capturar. Então, a tendência é que a quantidade de peixes decaia a partir com o tempo, né? A perda de floresta tropical também aumentou muito a partir de 1950, assim como a taxa de acidificação das águas dos oceanos, né, que é a maior desde os últimos 300 milhões de anos, né? Também aumentou a domesticação de terra. Bem, gente, e quais são as consequências disso tudo para o planeta? São as mudanças climáticas, né? Então, esses aí são um motivo pelo qual o planeta Terra está sofrendo mudanças climáticas, né? Olha, mudança climática não é novidade, tá? Isso é um assunto que é discutido desde 1912. Essa aqui é a capa de um artigo científico publicado em 1912, ou seja, há 109 anos atrás, já havia uma preocupação da comunidade científica com as mudanças climáticas. E isso não existe dúvida em que o planeta esteja passando por mudanças climáticas produzidas pela ação da humanidade. Ainda tem gente, tem políticos, inclusive, que negam as mudanças climáticas. Mas, como exemplo, em novembro de 2019, né, há 2 anos atrás, houve a publicação deste artigo científico que foi assinado por nada menos que 11.258 cientistas climáticos de 153 países do mundo, né, onde eles afirmam veementemente que o planeta está, sim, passando por mudanças climáticas severas produzidas pela humanidade, né? E no ano de 2021, na verdade, neste mês, né, foi publicado uma atualização dos dados daquele artigo anterior, né, que mostravam que mostrou, né, na verdade, que nos últimos 3 anos não houve nenhuma mudança no crescimento populacional da humanidade ou no desmatamento de florestas brasileiras. Na verdade, nos últimos 3 anos, as nossas florestas foram mais desmatadas do que em períodos anteriores, né? O número de países que declararam emergência climática aumentou muito nos últimos 3 anos. A emissão de CO2, metano,
manteve a mesma proporção crescente de emissão, e a perda de gelo da Antártida também continuou crescendo, né? Ou seja, nada mudou, pelo menos nos últimos 3 anos, né? A gente precisa de ter atitude imediata para poder mudar essas coisas, né? Mas infelizmente nada mudou nos últimos 3 anos, né? Esse aqui são dados também do INPE, né? Eu peguei lá no site essa semana esses dados que mostram a queimada no território brasileiro desde 2003 até 2020. A gente percebe que tem alguns anos, como 2007, 2010, onde houve recorde de queimada, né? Mas se a gente avaliar aqui só os últimos 5 anos, a gente consegue perceber um aumento de queimadas recente. A projeção é que o ano de 2021 bata um recorde de queimadas no Brasil nos últimos 6 anos, né? Entre o ano de 85 e 2002 foi queimado 20% do território brasileiro, né? Só aí nos últimos 25 anos. Né? E só no ano passado, no ano de 2020, 57% da área do Pantanal Mato-Grossense foi queimada. Esse mapa do Brasil aqui, ó, está mostrando em vermelho a área do Brasil que já foi queimada aí nos últimos 25 anos. Esse mapa ele mostra a qualidade do ar. O site do INPE ele atualiza esses dados a cada 2 dias, né? No caso aqui, esse mapa é do dia 12 de setembro de 2021, o mapa desta semana. E quanto mais azul escuro tiver a cor aqui no mapa, a qualidade do ar está boa. Cor vermelha é qualidade de ar péssima, né, ou crítica, né, que leva a problema de saúde, e cores amarela, verde são condição de ar moderada, né? A gente consegue perceber que na nossa região, né, aqui em Minas Gerais, na região metropolitana, até aqui onde nós vivemos, a qualidade do ar ela se encontra uma qualidade moderada, né? Nas regiões mais populosas, como aqui na cidade de São Paulo, né, como é de se esperar, uma região com grandes centros industriais, a qualidade do ar está péssima, mas uma coisa que nos chama atenção, a região onde existe uma das maiores florestas tropicais do mundo, que é a região amazônica, onde a gente esperava uma qualidade de ar boa, veja bem, a qualidade do ar tem várias regiões com qualidade de ar péssima, né? Justamente devido às queimadas na Amazônia, que aumentaram muito aí nos últimos anos, nos últimos poucos anos, né? E quais são as consequências da má qualidade de ar, né? São doenças respiratórias, dores de cabeça, rouquidão, tosse seca, dermatite, leva a ataque cardíaco, à morte, né? Leva derrame, crise de ansiedade, malformação congênita em fetos, né? E a estatística mostra que pelo menos 57 mil pessoas no Brasil são hospitalizadas devido a doenças geradas pela má qualidade do ar todos os anos, né? É o que nós estamos percebendo aqui em Bambuí. Basta a gente chegar na nossa janela e observar o horizonte que a gente só vê fumaça. Às vezes a gente acha que vai chover, a gente às vezes confunde isso com nuvem, com chuva, mas não, a gente percebe que é fumaça, né? Nós percebemos também nos últimos anos que os furacões e ciclones extratropicais estão se tornando mais intensos e frequentes, né? Por exemplo, no ano passado, em junho do ano de 2020, né, houve um ciclone extratropical na região sul do país, né? Ele afetou o Rio Grande do Sul, gerou muito estrago, matou mais de 20 pessoas. Na verdade, ele matou mais gente do que o famoso furacão Katrina, que atingiu os Estados Unidos em 2004. Né? Aqui está uma foto de satélite dele. Né? E este ano, né, em junho de 2021, há 3 meses atrás, também formou-se um grande ciclone extratropical no sul do país, né? Felizmente, a parte central dele permaneceu sobre o oceano, né? Ele não chegou totalmente na Terra, então os danos que ele provocou esse ano foram danos menores, né? E notícia dessa semana,
né, houve um vendaval em Santa Catarina, né, essa notícia do dia 15 de setembro, né, de 2 dias atrás, que foi gerado por um tornado em Santa Catarina. Né. Também notícia dessa semana, do dia 13 de setembro, que é a formação de um grande tufão na Ásia que provavelmente vai atingir as Filipinas. Né? E houve também o furacão Ida, que atingiu os Estados Unidos e México há poucos dias atrás. Né? Então a gente está percebendo claramente que o número de furacões e tufões e ciclones está aumentando enormemente, inclusive começando a atingir o Brasil, né? Com cada vez mais frequência. Né? Hoje também estamos passando pela pior crise hídrica, né, dos últimos 91 anos, que está colocando aí sobre risco principalmente o nosso abastecimento com energia elétrica. Né? Bem, e como funciona o ciclo hídrico na América do Sul? Né? Ele funciona através dos rios voadores, né, que são de extrema importância para o nosso abastecimento de água. O que acontece na América do Sul é que a umidade, né, ou a água do oceano na região equatorial, ela se evapora e essa umidade, né, ela é levada para o continente, para a região da floresta amazônica, pelos ventos. Né? Então provoca uma grande quantidade de chuva, de cheia na região amazônica. Né? A região de cheia na Amazônia acontece na nossa época de seca. Né? Hoje está terminando a época de cheia na Amazônia, enquanto está terminando a nossa época de seca. Né? Quando para de chover na Amazônia, vem a época de seca na Amazônia, a água está ou nos rios ou no subsolo da floresta, mas as árvores da Amazônia têm o papel de captar a água no subsolo através das raízes e relançar na atmosfera através das suas folhas. Né? Então a transpiração das árvores é que bombeia uma quantidade enorme de umidade da Amazônia para a atmosfera. Né? E essa umidade, os ventos levam para oeste até chegar lá na Cordilheira dos Andes. Né? Isso provoca chuva lá na cabeceira do Rio Amazonas. Né? Mas parte dessa umidade é desviada pelos Andes até chegar na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, né? Provocando chuva aqui na nossa região, né? Que é o que a gente espera que aconteça agora a partir de outubro. Né? Ou seja, a chuva que cai na região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, inclusive aqui em Bambuí, é a água que vem da transpiração das árvores na Amazônia. Né? Se nós devastarmos a floresta amazônica, a tendência é que não haja mais chuva, pelo menos da mesma forma que existe atualmente aqui na nossa região. Né? Nós dependemos da floresta amazônica para o nosso abastecimento de água. Né? E também os nossos grandes aquíferos dependem também dos rios voadores que vêm lá da Amazônia, como o grande aquífero Guarani, que está no subsolo aí das maiores cidades do Brasil, o aquífero Urucuia, que pega aí o norte de Minas Gerais, sul da Bahia, e como também o aquífero Bambuí, que nós estamos em cima dele, e é um dos responsáveis pelo abastecimento de água aqui na nossa região, né? Inclusive aqui dentro da cidade de Bambuí. Esse gráfico é interessante porque ele mostra aqui em laranjado uma faixa de desertos no planeta Terra. Quase todas as regiões do planeta que estão nessa faixa laranjada são desertos, como o grande deserto da Austrália, o grande deserto do Kalahari, né, na região sul do continente africano. Aqui na América do Sul tem o deserto do Atacama, que está lá no Chile, lá do outro lado dos Andes. A única exceção de deserto nessa latitude é onde nós estamos, aqui na região centro-oeste e sudeste do Brasil, né? Que inclusive é uma região chamada de quadrilátero afortunado. Né? Nós somos afortunados por receber
a umidade que vem dos rios voadores da Amazônia, né? Então isso aí mostra para a gente que não tem escapatória. Se a gente devastar a Amazônia, assim como as demais regiões do globo, né, nessa latitude, a nossa região também vai se tornar um grande deserto. Nós estamos também percebendo um grande declínio populacional de espécies, né? Em geral, 60% da população de espécies no mundo foi perdida, né? Então quer dizer que existe hoje no mundo apenas 40% dos animais que existiam na década de 1970. E algumas regiões, como a América do Sul e Central, essa perda chega a 90%, né? Que quer dizer que hoje existe aqui no Brasil mais ou menos 10% da população de animais que existia na década de 70, né? Que é uma situação alarmante, né? Com muitas espécies entrando em extinção ou já extintas, né? Nós sabemos também que 94% das espécies de plantas em zonas tropicais necessitam de polinizadores, né, como as abelhas, que existem mais de 20 mil espécies no mundo, ou então outros polinizadores como insetos, aves, morcegos. 75% das espécies vegetais produzidas para consumo humano, para a nossa alimentação, para a alimentação de animais, dependem de polinizadores. Só que a nossa atividade humana, poluição, uso de agrotóxicos indiscriminadamente, está matando esses polinizadores, né? Assim como também as mudanças climáticas, né? Isso está trazendo prejuízo na ordem de 406 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. Outro impacto muito relevante que o planeta está sofrendo é com relação aos nossos recifes de corais, né? Recifes de corais, né, eles são ambientes marinhos, né? Como exemplo, aqui está o mapa do continente australiano e aqui circulado em vermelho, está uma região onde existe o grande recife de corais australiano, é o maior recife de coral do mundo. Aqui estão algumas fotos aéreas ou submersa desses recifes. No oceano, o recife de coral tem o mesmo papel que uma floresta na Terra, né? Os recifes têm um papel fundamental para a reprodução da maioria das espécies marinhas, né? É onde se concentra a grande biodiversidade de vida nos oceanos, né? Um coral, apesar de parecer uma planta, na verdade é um animal, né? Um animal que vive em simbiose com uma alga. E hoje os recifes de coral no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estão sofrendo com um fenômeno que se chama branqueamento. A foto da esquerda é um coral saudável e o da esquerda e o da direita é um coral branqueado, né? Isso está acontecendo devido a um aumento momentâneo de 2 graus Celsius apenas na temperatura média das águas dos oceanos. É como se você vivesse alguns dias numa febre de 39 graus Celsius, né? O seu organismo não vai funcionar direito, né? O organismo do coral também não funciona direito com o aumento de 2 graus Celsius na temperatura da água dos oceanos, né? Isso leva à perda das algas que vivem em simbiose com o coral, né? Então a tendência é que ele passe fome e ele tem 90% de chance de morrer depois disso acontecer. Mais 25% da vida no oceano depende dos recifes de corais, né? E o oceano ele absorve 93% do calor extra que está gerando no oceano devido ao aquecimento global. Se não fossem os oceanos, a temperatura do ar já teria aumentado mais de 50 graus Celsius, né? O que acontece é que a maior parte da energia térmica gerada pelo aquecimento global é absorvido pelo oceano. Então, o efeito do aquecimento global é muito mais acentuado, né, nos oceanos do que em terra, né? Só no ano de 2016, 22% dos corais da Grande Barreira Australiana morreram, né?
a taxa de nascimento de novos corais caiu quase 90%. Nos últimos 30 anos, metade dos corais do planeta Terra morreram, né? Nos próximos 30 anos, a projeção é que 90% dos corais morrerão, né? E os recifes de corais no mundo poderão estar extintos até o final do século. Vocês percebem a gravidade disso, gente? Né? É como se a gente tivesse uma analogia, né? É como se a gente estivesse falando que até o final do século não vai mais existir floresta na Terra, né? Talvez nos oceanos não exista mais floresta, que no caso lá são os recifes de corais, né? E não adianta a gente pensar, mas eu moro em Bambuí, eu moro longe do oceano, eu nem vejo o que está acontecendo, mas isso não é problema meu, é problema nosso, né? É problema de todo mundo. A vida dos oceanos impacta a vida no planeta Terra inteiro, inclusive a vida nas florestas, a vida de qualquer pessoa que vive nesse planeta, né? A perda de biodiversidade, ela traz um prejuízo enorme, né, de todas as formas para a humanidade inteira. Quem quiser saber mais sobre esse assunto e tiver acesso à Netflix, sugiro que assista lá um documentário que se chama Em Busca de Corais, né, onde no ano de 2016 eles conseguiram prever o branqueamento de corais em algumas partes do mundo e filmaram e fotografaram os corais antes do branqueamento e após o branqueamento. Essas imagens são desse documentário, né? Estamos percebendo também uma grande perda de gelo no Ártico, né? Esse gráfico aqui em azul ele mostra que houve 33% de perda da calota polar ártica entre o ano de 1979 e 2013, né? Essa perda foi no inverno, né? No verão, a perda de gelo entre 79 e 2013 chegou a 80%, ou seja, os nossos polos, principalmente o Ártico, tem cada ano menos gelo. O gelo está derretendo e está escoando para os oceanos, provocando o aumento do nível dos oceanos, né? Um ícone do Ártico é o urso polar, que depende de calotas polares, né? Depende de gelo para encontrar seu alimento, que são principalmente focas, né? Sem gelo, não tem presas para o urso polar, ou eles vão morrer de fome, que está acontecendo muito, ou então vão procurar áreas urbanas e procurar lixo em lixão, né, urbano, como está acontecendo em algumas regiões na Rússia, né? E o degelo também está afetando as nossas correntes marinhas, né? O planeta, ele possui correntes marinhas, né, que levam água fria das regiões polares para os trópicos e leva água quente das regiões tropicais para as regiões polares. Essas correntes marinhas elas são fundamentais para a distribuição de energia térmica, né, e controle da temperatura global. O que está acontecendo é que o degelo está afetando essas correntes marinhas, né, estão freando essas correntes marinhas, né. A consequência é que o calor dos trópicos não vai conseguir chegar nos polos, então a questão é que as regiões tropicais vão tender a ficar cada vez mais quentes, enquanto as regiões polares, né, como a Europa, por exemplo, vai tender a ficar cada vez mais fria, né, com invernos muito rigorosos, né? Mas, no entanto, o verão vai ser verão muito intenso, né? As pessoas não vão morrer de frio ou morrer de calor na Europa, né? E nós estamos perdendo a nossa biodiversidade numa taxa muito grande, né? Nossos animais e plantas estão em extinção, né? Mas qual a importância da biodiversidade, né? Ela é importante para nossa alimentação, né? Para a produção de materiais, para recursos médicos, né? Mais de 70% dos medicamentos que foram introduzidos no mercado nos últimos 25 anos provém de fontes naturais, né? A gente precisa da natureza para obter água de boa qualidade, para ter ar, né, em boa qualidade para a gente respirar, para regular o clima, para controlar a erosão, né, para a gente ter polinização das flores da nossa agricultura,
para ciclagem, né, de nutriente, e o sistema planetário estável que foi o que possibilitou o nosso desenvolvimento, né, até hoje, né? E a gente precisa que o planeta continue estável para a humanidade continuar se desenvolvendo, né? A natureza, né, os recursos que nós extraímos da natureza diretamente somam mais ou menos 125 trilhões de dólares anualmente, né? Então nós dependemos seriamente da natureza para a nossa existência. Bem, mas o que tudo isso significa para o planeta Terra? Né? O que a Terra acha disso? Né? Para a gente entender isso, nós precisamos de nos situarmos, né? Tanto no tempo quanto no espaço. Onde nós estamos? Nós estamos no planeta que se chama Terra, que orbita uma pequena estrela que se chama Sol. Aqui está um desenho do Sol comparado a outras estrelas, como Antares, Betelgeuse, né? O Sol é uma estrela muito pequenininha, apesar de ser o tipo de estrela mais abundante no universo, né? O Sol não está sozinho, tem várias outras estrelas vizinhas aqui nessa região da galáxia, né? Ao redor do Sol existem vários outros planetas, no entanto, a Terra é o único planeta ao redor do Sol que está numa região que nós chamamos de região habitável, onde é possível existir água no estado líquido, ou seja, onde é claramente possível a existência da vida, né? O Sol ele está junto com a Terra numa galáxia. Como nós estamos dentro da galáxia, nós não conseguimos tirar uma foto dela, mas nós acreditamos que a nossa Via Láctea é muito parecida com essa galáxia, né, que é uma galáxia aspiral, né, com vários braços, né? Então o sistema solar está em um dos braços da nossa Via Láctea, mas é mesmo no cantinho da galáxia, e a nossa galáxia também não está sozinha no universo, ela está contida num aglomerado de galáxia, né? Essa aqui é a Via Láctea, nós somos vizinhos da galáxia de Andrômeda, da galáxia de Triângulo, que nós conseguimos observar até a olho nu no céu noturno, e existem aí algumas dezenas de galáxias vizinhas à nossa Via Láctea. Na verdade, as galáxias tendem a aglomerar, né? Essa aqui é uma foto de um enxame galáctico fotografada pelo telescópio espacial Hubble. Cada manchinha que vocês estão vendo aqui nessa imagem é uma galáxia. Essa imagem, então, ela tem centenas de galáxias. Cada galáxia com pelo menos 500 milhões de estrelas, e pelo menos metade dessas estrelas podem conter planetas. Quando a gente olha para uma foto com essa magnitude, a gente sempre pensa, não é possível que a humanidade está sozinha nesse universo. Tem que haver vida, né, e algum outro planetinha em alguma estrela, numa dessas galáxias. No entanto, existem estudos científicos que apontam que o universo, com seus apenas 14 bilhões de anos, é muito jovem para que a vida seja abundante no universo, né? Existe sim a possibilidade da Terra ser o único planeta em todo o universo que contém a vida. Ou não, né? Na verdade é uma área de pesquisa extremamente complexa, né? Nós não conseguimos ir até uma galáxia distante, investigar o que está lá, né? Então é uma pergunta que talvez a gente nunca consiga responder, né? Se nós estamos sozinhos no universo, né, em termos de vida, ou a vida é abundante, né? As duas possibilidades existem, né? Mas o que nós sabemos é que a gente precisa cuidar bem da Terra, porque é possível sim que aqui seja o único lugar no universo que tenha vida, né? Vamos nos situar no tempo agora, né? O universo ele tem 14 bilhões de anos, mais ou menos há 8 bilhões de anos atrás, começou a formar a estrela, as primeiras estrelas, há mais ou menos há 7 bilhões de anos, as primeiras galáxias, né? Até o universo se desenvolver no que é hoje, né? A Terra, né, o nosso planeta, ele surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Os registros de vida mais antigos que nós encontramos são os estromatólitos, que datam em torno de 3,5 bilhões de anos atrás, né? Estromatólito, aqui está uma foto de um,
é uma rocha que tem uma estrutura que só pode ter sido gerada por organismos vivos. E existem estromatólitos em formação atualmente na Terra. Por isso nós temos certeza que isso aqui foi gerado por vida microbiana, né? A forma de vida mais complexa, que são as esponjas marinhas, surgiram na Terra há mais ou menos 650 milhões de anos atrás, né? Ou seja, é muito recente, comparando-se ao tempo, aos 4,5 bilhões de vidas de anos, né, que o planeta existe. Os símios, nossos ancestrais mais diretos, surgiram apenas 14 bilhões de anos atrás, né? O Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu apenas 200 mil anos atrás. Ou seja, o homem existe há 200 mil anos num planeta de 4,6 bilhões de anos, né? Ou seja, a nossa existência é muito recente no planeta. Nosso comportamento moderno de viver em cidade, com agricultura, vivendo em casa, em vilas, data de apenas 50 mil anos. Há 200 anos aconteceu a Revolução Industrial e há 50 ou 60 anos a nossa Revolução Digital. O astrônomo Carl Sagan, ele fez uma analogia muito interessante para discutir isso aí, né? Ele propôs a seguinte ideia: vamos pegar os 14 bilhões de anos de existência do universo e vamos distribuir em apenas um ano. Ou seja, os 14 bilhões de anos nós vamos fazer uma analogia para o universo que existe há apenas um ano, para a gente conseguir entender melhor essa escala de tempo. É como se no primeiro segundo do dia 1º de janeiro aconteceu o Big Bang, né? O universo surgiu. No mês de maio surgiu a Via Láctea, né? No mês de setembro surgiu os planetas do Sistema Solar. Em outubro, a primeira forma de vida que faz fotossíntese, né, aqui na Terra, né? Em dezembro, a primeira forma de vida multicelular, né? Agora, lá no meio de dezembro, né, lá no dia 18 de dezembro, surgiram os vertebrados, né? No dia 23, os répteis. No dia 24, né, aquele grande continente que é a Pangeia, se dividiu formando os continentes que nós conhecemos hoje. Apenas no dia 26 de dezembro surgiram os mamíferos. Olha só, nos últimos dias, né, de surgimento, de existência do universo, surgiram os mamíferos, né? Agora, se a gente olhar apenas para o dia 31 de dezembro, né, apenas às 9 horas e 25 minutos do dia 31 de dezembro, surgiu a espécie humana, né? Apenas às 11 horas e 52 minutos do dia 31 de dezembro, ou seja, nos últimos minutos daquele ano, surgiu a anatomia moderna do homem, né? Nos minutos seguintes, o homem saiu lá da África e migrou para outros continentes, né? Agora vamos olhar apenas para o último minuto do dia 31 de dezembro. Nos últimos 50 segundos, o homem estava ainda vivendo a Idade da Pedra, né? Faltando 30 segundos para o ano terminar, né, foi quando existia a civilização egípcia, né? A nossa civilização atual, né, a nossa civilização moderna, né, ela existiu aí nos últimos 10 segundos daquele ano, né, que engloba toda a existência do universo. Ou seja, o ser humano, se a gente for pensar assim, nos últimos 50 anos, né, da nossa revolução digital, foi quando a humanidade cresceu muito a sua população e começou a causar o impacto mais severo no nosso planeta. Isso é menos de um segundo, né, da existência do nosso universo, né? E a gente está falando aí de um planeta que nasceu lá em setembro, né, com alguns meses de existência. Ou seja, a gente está provocando uma transformação muito grande do nosso planeta num período de tempo extremamente curto, né? Mas a Terra não é estável. Há 250 milhões de anos atrás existia um grande continente, que é a Pangeia,
que com o passar dos milênios foi se dividindo até formar os continentes como nós conhecemos, né? E existem também os ciclos de Milankovic, que mostra que a excentricidade da órbita da Terra ao redor do Sol também não é estável, né? Às vezes a Terra gira em torno do Sol num círculo, né, quase um círculo, e às vezes numa órbita mais achatada. A inclinação do eixo da Terra, que hoje é de 23,5 graus, ela também varia entre 2,5 e 24,5 graus, né, em um período de 41 mil anos, né. A Terra ela também sofre precessão, né, durante a vida da gente nós não percebemos porque o período de precessão é de 26 mil anos, né, como se fosse um peão, né, que você jogou e lá no final do movimento dele o peão começa a fazer esse movimento aqui, ó, essa é a precessão da Terra. E esses três fenômenos, eles afetam o clima na Terra. Milankovic mostrou que a precessão, a inclinação do eixo da Terra, assim como a excentricidade, ela afeta a quantidade de energia solar que incide em algum ponto da Terra. Isso faz com que a temperatura superficial do planeta também sofra alterações. Algumas épocas, né, em alguns milhares de anos, o planeta é mais quente, em outras eras ele é mais frio, né, às vezes chegando em eras glaciais, né, nós temos período de glaciação. Mas a questão é que esses períodos, né, entre um período quente e um período frio, né, demora aí em torno de 50 mil anos, né? Mas, no entanto, atualmente, nós estamos provocando uma mudança na temperatura no planeta mais ou menos 1000 vezes mais rápido, né? Em mais ou menos 50 anos. Né? Então, a mudança climática, ela existe naturalmente no planeta, mas a humanidade está fazendo isso acontecer de uma forma muito mais acelerada. Nós estamos num período geológico que é chamado de Holoceno, né, que dura desde a última era glacial, que foi há 11.700 anos atrás. E a expectativa é que esse período glacial durasse pelo menos mais 50 mil anos. No entanto, a atividade humana está fazendo com que a Terra inaugure um outro período glacial, geológico, que é chamado de Antropoceno. Isso ainda não é uma coisa oficializada, na verdade precisa de existir ainda uma reunião, né, um congresso científico para oficializar isso. Esse congresso ainda não existiu por causa da pandemia, mas é certeza, né, que vai ser declarado que nós estamos vivendo um outro período glacial, que é o Antropoceno, né? E essa é a primeira vez na história em que uma única espécie, né, que é a nossa espécie, tem tão poderoso impacto sobre a vida na Terra. Né? Nós estamos provocando mudanças biogeoquímicas, né, na Terra de forma muito profunda. Né? Nós estamos provocando mudanças no nosso planeta muito abrupta, muito rápida. Né? Ou seja, o Antropoceno não é uma era geológica estável. Isso leva a uma grande perda de biodiversidade, né? Leva à extinção de muitas espécies. Né? Nós não sabemos exatamente o que existe no nosso planeta. Né? Todo dia são descobertas espécies novas, né, em todos os lugares da Terra. Né? Mas a estimativa é que existam 11 milhões de espécies no mundo. Né? E hoje nós estamos vivendo um índice de extinção na ordem de 0,01 a 1%, a 0,1%. Ou seja, entre 10 mil e 100 mil espécies estão sendo extintas no mundo anualmente. Né? E nesse século, os peixes de água doce são os animais que estão sofrendo maior taxa de extinção. Né? A Terra, então, está perdendo biodiversidade numa escala vista antes apenas em períodos de extinção em massa. Né? Ou seja, não temos dúvida que estamos hoje vivendo uma época de extinção em massa produzida pelo homem. Mas não é a única época de extinção em massa que o planeta viveu. Através dos registros fósseis, né,
nós sabemos que existiram pelo menos 7 épocas de extinção em massa antes dessa, na verdade, pelo menos 6, né? E esse gráfico mostra o número de famílias de espécies no mundo em função do tempo, aqui medido em milhões de anos, né? A gente percebe que sempre depois de um período de extinção em massa, a biodiversidade do planeta se recupera, né? E, em geral, ela atinge patamares superiores de biodiversidade ao que existia antes da extinção em massa, né? Só que antes o que provocava a extinção em massa no planeta era a queda de um grande meteoro, como aconteceu com os dinossauros, era a explosão de um grande vulcão na Terra, né, que causava mudança na atmosfera, por exemplo, né? Hoje é o ser humano que está gerando essa perda essa extinção em massa, né? Mas a questão é que essa extinção em massa é só mais uma no período da Terra. Pode ser que daqui a alguns bilhões de anos, né, a Terra se recupere e atinja uma biodiversidade superior ao que existia antes da Revolução Industrial, né? É claro que vai ser uma nova Terra, vai ser um novo ambiente, um novo clima, talvez, com novas espécies, né? Não o que existe, não o que nós conhecemos hoje, né? Mas a questão é que a humanidade tem um problema, a Terra nem tanto, né? É só mais uma vez que isso está acontecendo para o planeta, né? Mas para a humanidade não, né? Isso pode significar a nossa própria extinção, né? E o que nós podemos fazer com relação a isso, né? Primeiro, nós podemos cobrar dos nossos políticos, nós podemos ir lá na Câmara Municipal, pegar a palavra, né, e cobrar a atitude dos nossos políticos com relação à mudança climática, né? Nós precisamos de uma coalizão global, nós precisamos que todo mundo faça a sua parte, desde o governo federal, municipal, estadual, e nós também precisamos de ter iniciativa enquanto indivíduos, né? A agricultura, né, a agropecuária, ela tem um papel fundamental, né? E nós temos solução para isso, nós temos técnicas de agroecologia, né, que incorpora dimensão política, ecológica, técnico-produtiva, sociocultural, né, e ambientais na produção agrícola, né? A gente precisa discutir mais sobre agroecologia, né? Nós podemos fazer manejo sustentável de floresta, isso já existe hoje, né? Existem algumas florestas naturais, algumas reservas, que eles retiram apenas a maior árvore por hectare a cada 5 anos, de forma que eles conseguem extrair madeira de lei de excelente qualidade, madeira valorizada, mas dão tempo para a floresta se regenerar. Ou seja, a gente consegue ter lucro, extrair renda de uma floresta sem destruir, né? Nós conseguimos fazer agricultura sem desmatar. Inclusive existem casos, né, de plantação de café no meio de floresta, onde o grão, a qualidade do grão é muito superior, né, que valoriza muito a produção, o produtor consegue vender muito mais caro, né, sem destruir nada. A gente consegue plantar praticamente qualquer coisa no meio de floresta sem destruir, né? Nós temos no Brasil alguns bons exemplos, né, de manejo sustentável, como é o caso do Instituto Mamirauá, que na região do Pará, né, da bacia amazônica, né, dos estados Amazonas e Pará, promove a coleta sustentável de peixes ornamentais na bacia amazônica, né? Então o pescador, né, eles pegam que a família de ribeirinho que vive de coleta de peixe ornamental, cadastra essas famílias, dá instrução de onde eles podem coletar, em que quantidade, em que época do ano, respeitando a biologia das espécies e permitindo que a sua população se reestabeleça a cada ano, né? Ou seja, é um manejo sustentável. A mesma coisa acontece com coleta de cupuaçu, de açaí, né, de látex e algumas regiões da Amazônia, né? Infelizmente, essas iniciativas ainda são muito pequenas, são muito localizadas, né? A gente precisa de uma vontade política, saindo principalmente do governo federal e dos governos estaduais, para que isso seja uma realidade
global, né? Uma realidade aí que se expanda, né, para toda a floresta, né? Nós temos lá no norte também uma parte grande da população de baixa renda que vive da coleta de castanha do Pará, né? Inclusive dá uma multa muito grande, né, para o produtor rural que mata, né, que corta a árvore da castanha do Pará. Mas o que acontece é que eles vão lá e matam todas as outras árvores, né, colocam o gado e deixam as árvores de castanha. Só que a árvore de castanha, ela se desenvolveu, ela evoluiu para viver no meio de uma floresta. Quando ela está sozinha, ela não aguenta nem vento forte, né? O destino, né, inegável dessa árvore de castanha de Pará vai ser a mesma dessa que está aqui na frente. Essa árvore inevitavelmente vai cair por ação natural, pelo fato dela não estar contida no meio de uma floresta, né? Então é uma árvore que está em extinção, que tem muita gente dependendo dela para sua sobrevivência. Infelizmente é uma população de excluídos que não tem voz política, que não movimenta bilhões, né? Mas que dependem dessa árvore para não passar fome, e essa árvore continua destruída, né, da mesma forma, né? No ano de 2000, a Unesco publicou a Carta da Terra, né, que afirma que as bases da segurança global estão ameaçadas, né? A humanidade tem que escolher seu futuro e nós temos duas escolhas. A primeira é formar uma aliança global para cuidar da Terra, ou então nós vamos arriscar a nossa própria destruição e devastação da diversidade na Terra, né? Em 2003 foi publicada uma carta dos ministros do meio ambiente da América Latina e do Caribe, onde eles falam que a ética da sustentabilidade coloca a vida acima do interesse econômico político, né? A ética da sustentabilidade é uma ética para a renovação permanente da vida, na qual tudo nasce, cresce, adoece, morre e renasce. Ou seja, a gente está precisando discutir sobre ética, né? Isso é o que faz um dos maiores autores brasileiros, que é o Leonardo Boff. Ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é nossa referência nacional quando o assunto é mudança climática, né, e sustentabilidade da Terra, né? E segundo o Leonardo Boff, a nossa situação exige uma nova ética, né, uma ética de sustentabilidade. A gente precisa desenvolver em nós mesmos o princípio da afetividade, né? A sensibilidade, ela é a base da estrutura do ser humano, né? No entanto, nós continuamos insensíveis por esses problemas, né? A sensibilidade está relacionada à nossa inteligência emocional, né? Nós precisamos também de compaixão, nós precisamos de cuidar da terra, cuidar dos ecossistemas, né? Cuidar da espiritualidade, cuidarmos uns dos outros, né? A gente precisa de cooperar, né? Que é o princípio da cooperação. Todos os seres vivos cooperam um com o outro para que mantenham um equilíbrio dinâmico e se garanta a diversidade e todos possam coevoluir. Quando nós olhamos para a natureza, todo organismo, todo ser vivo, ele tira o que ele precisa para a sua sobrevivência de outros seres vivos, mas em compensação, né, ele também oferece algo para outros seres vivos que dependem dele. Parece que o ser humano rompeu esse ciclo, né? O que nós estamos fazendo hoje com a natureza é só tirar, né, extrair de forma desenfreada, sem dar nada em troca para os outros organismos, né? Isso é um problema muito sério, né? E nós também precisamos desenvolver, né, do ponto de vista ético, o princípio da responsabilidade. Nós precisamos de agir de forma responsável, né? E de forma que as consequências da nossa ação não sejam deletérias para a vida no futuro, né? Ou seja, a gente não pode hoje ter ação que coloque em risco a vida futura da humanidade e de outros seres vivos no planeta, né? Ou seja, a gente precisa ter hospitalidade, aprender a conviver, né, e ter respeito com outros seres vivos, né? É o que nos lembra aquela música lá do Scorpions, né? Nós vivemos sobre o mesmo sol, nós caminhamos pela mesma lua, então por que nós não podemos viver como um só? Por que não podemos viver unidos, né?
nós formamos uma única realidade complexa e diversa, né? É o que um astronauta que observa a Terra do espaço enxerga, né? Quando ele vê a Terra do espaço, a única coisa que ele vê é uma única Terra, uma única biosfera cheia de vida. Ele vê uma vida só, né? A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela publicou até recentemente 17 objetivos, né, para o desenvolvimento sustentável. Eu não vou falar muito aqui por causa do tempo, mas eu sugiro que cada um de vocês entrem no site da ONU, brasil.un.org, né, e leiam um pouco mais. Dentro de cada um desses objetivos, né, lá fala o que cada um de nós, né, quais são as ações individuais que nós podemos fazer para erradicar a pobreza, para cuidar do bem-estar da saúde, para levar educação de qualidade, para promover igualdade de gênero, né, para promover trabalho decente, junto com o crescimento econômico, reduzir desigualdade, cuidar da vida terrestre, da vida nas águas, né? Ou seja, nós precisamos fazer uma ação global contra a mudança climática, né? Nós precisamos todo mundo colaborar com isso. E quais são as conclusões disso tudo? A conclusão é que a crise ela é sistêmica e paradigmática, né? Nós estamos passando uma emergência climática, uma emergência global. Nós precisamos parar de ignorar o que a Terra está passando, o que a humanidade está vivendo, né? Ou nós mudamos de rumo, ou nós poderemos conhecer o mesmo destino dos dinossauros, né? E medidas políticas e técnicas, elas são necessárias, né? Mas são medidas paliativas, né? A solução demanda da humanidade uma nova sensibilidade ética, novos valores, né? Novas formas de se relacionar com a natureza e principalmente novos padrões de produção e consumo, né? Uma forma de nós termos ação contra mudança climática é pensarmos o nosso consumismo, né? A gente não tem que consumir tudo que a gente pode, a gente não tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, a gente tem que pensar na consequência de tudo que nós fazemos, né? A Terra e a humanidade é uma coisa só, né? A gente precisa de uma nova abordagem, né, que dê centralidade à vida, né, que a gente mantenha a diversidade natural e permita a coevolução da humanidade com outras espécies, né? O relatório Planeta Vivo de 2018, né, inclusive já existe publicado o relatório de 2020, só que o 2020 não exclui o 2018, eles se complementam, né? Mas esse relatório de 2018, baseando-se em quase 1000 artigos científicos, ele aponta que nós somos a primeira geração que tem uma visão clara do valor da natureza e de nosso impacto sobre ela, né? Provavelmente nós somos os únicos que poderão ter atitude para reverter as tendências globais, né? Em 2018, né, falava que até 2020, ou seja, nosso tempo acabou, é um momento decisivo na história. Ou seja, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham consciência, né, do impacto da humanidade sobre o planeta Terra, né? Eles não tinham a menor ideia do que poderia provocar poluição, o desmatamento. Nós somos a primeira geração no mundo a ter consciência disso, né? E para os nossos filhos já será tarde demais. Se a gente não parar de desmatar, de queimar, de poluir imediatamente, a Terra vai sofrer danos irreversíveis, né, para os nossos filhos, para a próxima geração. Ou seja, é a nossa geração que tem essa responsabilidade, né? A floresta amazônica, como exemplo, ela está no seu ponto de ruptura, né? Nós aprendemos desde lá do ensino fundamental que a Amazônia ela é uma floresta autossustentável. O solo da Amazônia é um solo pobre, né?
A Amazônia vive dela mesma. Para que cresça uma nova árvore na Amazônia, é necessário que uma outra árvore morra. Né? Tem que cair folha, tem que morrer árvore para que o micro-organismo decomponha aquele material para devolver nutriente ao solo e outra árvore crescer. Se a gente for lá cortar as árvores grandes, vender para madeireira, né, para fazer móvel, queimar o restante, a gente está tirando a matéria orgânica da Amazônia, que vai sobrar um solo pobre, né, que talvez dê uma boa lavoura, um bom pasto para gado durante uns 3 ou 4 anos, mas que no futuro vai desertificar, né? E a Amazônia como um todo, ela precisa da própria Amazônia para sobreviver. Existe um limite que nós podemos devastar, né? Se a gente devastar mais do que aquele limite, a floresta inteira vai entrar em colapso, né? Mesmo que a gente pare de devastar, a Amazônia vai continuar a morrer e provavelmente vai virar um deserto, né? E o impacto aqui para a região sul, sudeste, centro-oeste, nós já conhecemos, né? Isso é sim problema nosso, problema da humanidade inteira, né? Então nós precisamos ter atitude imediata, né? A gente precisa começar a ter essas atitudes. Nos lembra também aquela música do Raul Seixas, né? Que fala que bulinaram muito com o planeta, e o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no sacolejo. Será que a humanidade não é igual a pulga nesse cachorro? Será que o cachorro não vai, daqui a um tempo, simplesmente dar um sacolejo, se livrar da pulga e continuar a sua existência, né? Vai continuar a sua vida, né? É o que nós já discutimos, né? Quem está em risco é a própria humanidade, né? Nós estamos com risco de ter muito sofrimento, talvez nas próximas décadas, ou até ser extinto daqui a algumas centenas de anos, né? Isso não é alarmismo, não é drama, não. Isso é fato, né? Um fato, uma realidade científica, né? A Terra vai se recuperar, né? Com uma nova biodiversidade, com uma nova cara, mas daqui a alguns milhões de anos a biodiversidade da Terra inevitavelmente vai se recuperar, né? Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Esse aí é meu e-mail. Se alguém quiser pegar essa apresentação, vocês viram que em cada slide tem lá uma referência bibliográfica, um site, uma sugestão de leitura que vocês podem ler para aprofundar um pouco mais no tema, tá? Vocês podem entrar em contato aí por e-mail ou pedir essa apresentação para algum professor lá do José Alzamora, tá? Para o Juliano, para o Mário, para o Carlos Henrique, tá? Eu vou passar agora a palavra para o professor Juliano. Obrigado.